Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Olá galera, eu me chamo Farmzeira, ou apenas Farm, e esse aqui é o meu primeiro vídeo no canal no YouTube, focado exclusivamente em Aspir Online, e hoje eu vim trazer para vocês as mudanças que a classe do Invocador acabou tendo nesse balanceamento, explicar tudo o que mudou, e o que algumas pessoas acabaram não entendendo, porque teve mudanças bem grandes no Invocador. Primeiramente eu vou falar sobre o que muita gente não prestou atenção, que foram as mudanças dos limites dos atributos dos monstros invocados. Teve bastante coisa alterada e uma das mais impactantes foi com certeza a padronização dos limites dos atributos, especialmente de atributos como crítico, penetração. E por que isso importa para o invocador? Porque o nosso monstro lar, a nossa lua, ela ultrapassava certo limite desses atributos. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês aqui. Por exemplo, quando a gente pegava 50% de penetração no nosso invocador, através do meme ou de qualquer outro atributo, e se a gente usasse um pote que desse um adicional de penetração, esse excedente ele não ajudava a gente diretamente. Só que ajudava a lua. A gente tem um limite de 50%, então não vai ajudar a gente, mas ajudava a lua porque ela não tinha esse limite. Então ela herdava essa penetração extra e o resultado é que ela conseguia dar mais dano em alguns mobs que tem, por exemplo, uma defesa maior do que 50%. Então a performance dela era bem melhor. Isso também na parte do crítico, né? Ela batia mais críticos, às vezes por conta de ter um crítico maior. Eu, por exemplo, chegava a 60% de crítico, não afetava o meu personagem em si, mas afetava ela, então ela acabava dando um pouquinho mais de crítico por conta disso. Essa padronização era meio que inevitável, os desenvolvedores já falaram isso no fórum, que eles haviam planejado fazer isso, porque era meio que disfuncional. Um pet ter um atributo maior do que o seu próprio invocador. Só que no caso, isso vai afetar todo mundo, não só o invocador, como o encantador, o druida, o templário, qualquer classe que invoque algum tipo de pet, por mais que seja um talento ou uma habilidade específica, vai ser afetado nesse caso. Só que o invocador vai ter um impacto bem grande, porque os atributos do invocador ultrapassavam facilmente esse limite de atributo, de penetração, de crítico, então ele fazia isso muito facilmente. Agora, provavelmente, a gente vai acabar dando um pouquinho menos de dano por conta disso. Além disso, essa atualização é apenas um marco inicial para a revisão de classes que acabam invocando monstros, e de certa forma, vai ser necessário porque tem muitas mudanças que devem acontecer. Eu vou dar um spoiler bem importante aqui, baseado em algumas conversas que eu tive no fórum com alguns desenvolvedores, e no caso é na herança de talentos de alguns monstros evocados. Muita gente já sabe, ou alguns não sabem, mas que a lua ela não herda certos talentos específicos do personagem. Por exemplo, talentos que aumentam a defesa contra monstros, aumentam o dano contra monstros, talentos de Almahad, talentos da T5, habilidades do próprio kit da árvore do invocador, eles não são herdados pela lua. Isso faz com que o pet ele perca bastante potencial de dano. Além disso, a fera é identificada no PVP como sendo um mob, então personagens que têm esse aumento de defesa contra monstros, aumento de dano contra monstros, vão acabar tendo uma vantagem um pouco prejudicial contra o invocador. Sabemos que os desenvolvedores vão mudar isso em breve, então o que resta é simplesmente esperar. Outra coisa também que acabou acontecendo foi ajustes na defesa física das armaduras, principalmente a armadura de tecido e a armadura leve, mas principalmente a armadura de tecido. A gente teve um aumento de 23,5% e na armadura leve de 9,5%, então isso vai dar uma sobrevivência melhor para o invocador, tanto no PvE quanto no PvP. Mas antes de estar passando para as questões do balanceamento em si, gente, eu queria dizer para vocês uma coisa bem importante, participação no fórum. Antes de continuar, eu queria fazer esse apelo, porque eu vejo que a comunidade brasileira não é tão ativa no fórum, principalmente os invocadores. E olha só, muitas das mudanças que vocês vão ver aqui nesse balanceamento foram sugestões que eu, Farmzeira, acabei fazendo diretamente para os desenvolvedores através do fórum. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem o post, caso vocês queiram. E esse post ele foi visualizado por desenvolvedores como Robin, como Holmes, Ashimari, entre outros devs. E quando os desenvolvedores eles acabam vendo esse feedback que a gente acaba fazendo no fórum, várias das sugestões elas acabam sendo implementadas no balanceamento. Ao decorrer do vídeo eu vou comentar com vocês exatamente o que eu sugeri e o raciocínio que eu tive por trás de cada coisa, mas a palavra é essa, gente. Sejam mais ativos no fórum e mandem suas sugestões. Bom, começando realmente pelas análises das habilidades que mudaram, talentos, entre outras coisas, começar com o símbolo da floresta. A gente teve uma mudança na duração. No nível inicial continua mantendo os 3 segundos, mas no nível final foi uma redução de 1,5 segundos, passou de 6 para 4,5 segundos. É um nerf, mas de certa forma tivemos um balanceamento com isso, que é uma grande mudança na questão do símbolo da floresta. Agora ele atinge múltiplos alvos. A partir do nível 2, ele já começa com 2 alvos, 3, 4, chegando até 4 alvos simultâneos.
Essa foi uma das sugestões que eu acabei mandando pro fórum, porque não fazia o menor sentido uma habilidade com tanto potencial para batalha em larga escala não atingir vários alvos, tanto que a própria descrição do jogo, pelo menos em português, ela dizia que atingia vários alvos, mas na prática não era assim que funcionava. Então agora ela vai ser com certeza extremamente útil no GVG para travar e diminuir a velocidade de ataque de até 4 inimigos, mesmo que velocidade de ataque em si não seja um atributo tão crítico no PVP para a maioria das classes, mas já ajuda bastante. Outra habilidade que mudou foi o Luar. Ela teve uma mudança muito boa, essa habilidade era muito pouco usada no PVP e no PvE. O debuff dela de redução de velocidade não fazia sentido algum contra os mobs, afinal eles ficam parados quando você acaba atingindo eles, e no PvP ela só servia para você revelar os inimigos invisíveis, além do pouco dano que ela dava, então não era muito bem uma habilidade tão usada, né? Minha sugestão foi criar uma nova habilidade por trás disso, mas eles resolveram isso de outra forma. Então o Luar antes ele funcionava, por exemplo, da seguinte forma: você podia jogar até 3 stacks dele em um alvo, né, em si, e a fera ela só mantinha um stack ativo, os outros dois desapareciam após 8 segundos. Então o resultado é que você só tinha um sangramento mágico ativo, infinito, entre aspas, né, contanto que a lua ela não errasse os ataques. E como funciona agora? Cada stack tem uma duração de 8 segundos, o que era antigamente em si, só que agora os ataques da lua ela reiniciam os stacks que têm a menor duração. Então vamos fazer um exemplo aqui. Quando você aplica 2 luares no inimigo, cada um tem 8 segundos. O primeiro tem 8 segundos, o segundo tem 8 segundos. Só que aí, né, o primeiro ataque da lua ela vai reiniciar o primeiro stack e o segundo vai reiniciar o segundo stack. Então, aquele stack que tinha 8 segundos e que estava reduzindo o tempo dele, ele reinicia, volta para 8 segundos, e o segundo que estava abaixando também para, vamos supor, de 8 para 6 segundos, ela bate novamente, o próximo ataque básico dela, e reinicia isso novamente. Então, fica, por exemplo, 2 stacks do luar ao mesmo tempo. Então, vai ter uma manutenção bem dinâmica e múltiplas desses stacks. Então, dependendo da sua gestão de habilidade, você consegue manter até 3 stacks do luar, o que vai ser uma mudança muito boa no PvE, principalmente para mobs que têm uma vida muito grande. Além disso, outra habilidade que acabou mudando foi a cadeia de raios. Foi corrigido um erro em que os alvos eles podiam ocasionalmente receber 0 de dano. Isso acontecia muito no PVP, se eu não me engano, quando você usava a habilidade e acabava se mexendo. Tinha chance do alvo ele receber 0 de dano, ele recebia o stun, mas ele recebia 0 de dano. Foi corrigido esse erro, então não mudou muita coisa. Só que ela teve buffs no PvE, a escala de dano físico passou de 55% para 70% no inicial e 95% para 115% no nível final. A escala de poder mágico também aumentou, passou de 100 para 120 no inicial e 160 para 190 no nível final. O PvP ele permanece igual, inalterado. O limite de monstros também foi mexido, o nível máximo mantém, né, os 10 alvos, só que o nível inicial ele foi reduzido de 6 para 5, então teve uma redução aí na questão dos alvos, mas o dano vai compensar isso. Outra habilidade que eu bati muito na teclas com desenvolvedores foi no caso da concentração dupla. Era uma habilidade que eu queria que se tornasse passiva, mas os desenvolvedores resolveram isso de outra forma, que foi no caso aumentando a duração dela. E eu acho que vai funcionar muito bem. O problema antigo que a gente tinha é que a gente precisava estacar ela com 4 ataques, né? 4 ataques da lua, com a loucura bestial demorava 8 segundos, sem a loucura era 10 segundos, então a gente tinha uma duração de, né, a habilidade total durava 15 segundos e sobrava 5 segundos com a gente com o buff completo, então a gente virava meio que um pianista pra estar usando a habilidade toda hora, porque se a gente perdesse, a gente ia perder um stack, e isso significa menos dano, menos cura, menos CD. E as mudanças agora foram muito boas, a gente teve um acréscimo no tempo de recarga de 22 para 30 segundos, mas a duração da habilidade com a lua invocada passou de 15 para 25 segundos, o que foi um acréscimo de 10 segundos, muito bom, e a duração sem a lua também foi de 10 segundos. Isso vai ajudar muito você não precisar ficar apertando essa tecla toda hora, vai se tornar muito mais confortável estar usando essa habilidade. Outra habilidade que recebeu um buff foi o Toque Lunar, ela recebeu um buff no PVP. O dano base final passou de 120 para 140 pontos e a escala de poder mágico passou de 175 para 200%. Então foi um acréscimo de 25% e o PVP permanece igual. E tá aqui outra habilidade que eu mexi muito na tecla no fórum, que foi no caso a Ordem de Ataque. Essa habilidade aqui eu insisti muito com os desenvolvedores, porque quem joga de invocador sabe do que eu tô falando, porque a lua ela sempre fica para trás na maioria dos conteúdos. Então o problema é que em conteúdo de grupo, como TW ou uma tumba, por exemplo, quando a gente corre para o objetivo e tenta atacar ele usando ordem de ataque, na maioria das vezes a gente não vai estar conseguindo chegar a tempo, porque, por exemplo, um mago ele vai conseguir atacar a longa distância, um seeker ele vai conseguir ultrapassar você com velocidade, um ranger ele atira bem longe, e a lua, como ela está sempre atrás e você ainda tem que usar a ordem de ataque, por mais que aumentasse a velocidade dela, ela não chegaria tão rápido assim no objetivo, o que faz com que você não tenha uma participação tão grande nesse tipo de conteúdo. De certa forma, era um pouco ruim para o invocador, ele às vezes não conseguia nem participar. As mudanças que tiveram foi que a velocidade inicial passou de 10 para 25%, ou seja, um acréscimo de 15% na velocidade de movimento dela. A velocidade de movimento final também teve um acréscimo de 30 para 50, 20%, e o bônus de poder físico passou do inicial de 10 para 20,
e no final de 40 para 50, ou seja, 10% a mais de dano físico com a ordem de ataque. Não é um dash, né, como eu imaginava que poderia ter sido, mas já é uma melhora muito grande, vai melhorar muito a participação do invocador em conteúdos de grupo, ele vai estar conseguindo chegar nos objetivos um pouco mais rápido e, claro, deixar um pouco mais o seu dano aparente, coisa que ele não está conseguindo muito atualmente. Também tivemos mudanças na Aura da Floresta, foi uma habilidade que eu sugeri muito no fórum, que tivesse uma mudança em si, porque o problema é que você tem uma dificuldade muito grande de controlar a fera para maximizar o dano dela. Então você tinha que controlar ela, só que você não tem um controle 100% da movimentação dela, e a Aura da Floresta ela tem uma área de 1 metro, então você tinha que colocar ela no lugar certinho para ela estar causando o máximo de dano em área possível. E de certa forma, como você não tem um controle 100%, você não conseguia fazer isso da melhor forma possível. Agora tivemos mudanças, o alcance do nível máximo dela passou para 2 metros de raio, a escala do dano no PvE continua de 80%, mas a escala do dano no PvP passou de 80% para 65%, ou seja, 15% a menos de dano no PvP. O limite de monstros também foi diminuído, né? Passou de 14 para 10, mas isso está acontecendo com todo mundo, então não é algo a se reclamar. O alcance, né? O aumento do alcance foi excelente, mas esse nerf de 15% no PvP é bem preocupante para os invocadores que são mágicos, então vamos precisar testar isso bastante para ver se a mudança foi muito brusca. Outra coisa que mudou, né, foi o despertar da fera, o tempo de recarga passou de 30 para 26 segundos, isso aqui é um buff bem importante, porque quando a fera morre você perde dano e defesa, então poder evocá-la 4 segundos mais rápido já faz uma diferença bem grande. Além disso, o contato com a natureza também teve uma redução, o limite de alvos foi alterado de 6 para 5, alvos que você acaba curando através da sua cura, então você vai curar um pouco menos em batalha de larga escala, mas vai continuar sendo, com certeza, a melhor cura em área periódica do lado elfo. Passando agora para os talentos, um talento que teve uma mudança muito boa foi no caso da Ressonância. Ressonância, para quem não sabe, é o nosso talento que permite com que a gente atordoe em área. Só que ela tinha um problema bem grande. Tinha apenas 50% de chance de você aturdir o próximo alvo. Então, a habilidade, né, ela passa de um alvo para alvo, né? Quanto mais próximo o alvo ela vai passando. Só que se o primeiro alvo ele se esquivasse ou bloqueasse, a habilidade ela não se espalhava. Então ela tinha 3 requisitos para ser um atordoamento em área. Ela precisava não ser esquivada, ela precisava não ser bloqueada e ela tinha que ativar a chance de 50%. E agora? Agora a gente tem 100% de chance de atordoamento e a única coisa que pode impedir realmente são a precisão e o bloqueio igual qualquer outro stun em área. Então é uma mudança bem boa. Além disso, a gente teve mudanças na lua cheia, foi outra habilidade que eu falei muito lá no fórum, porque, né, como vocês já devem ter visto, eu já expliquei lá para vocês no começo, a lua agora ela vai ter um limite de atributos. E a lua cheia, ela funcionava da seguinte forma, ela dobrava o crítico e a penetração, só que entregava somente isso para a lua. Só que como agora a lua ela vai ter um limite padrão, igual ao limite do personagem, não faria muito sentido a gente jogar esses atributos fora. Então, a minha ideia foi aumentar a precisão, que é um atributo porque nós invocadores precisamos muito, né? Você só consegue maximizar esse atributo quando você tem um castelo ou uma guilda level 11, então a precisão é algo bem crucial para que você não erre ataque, porque errar um ataque significa perder cura. E isso vai aumentar muitas possibilidades, porque com mais 10% de precisão a gente vai poder trocar anéis de precisão por anéis de CD. E isso vai mudar completamente o meta de equipamentos para invocador no PvE. No PvP, acredito que não vai fazer uma mudança tão grande, mas talvez, né? Vamos ver o que acontece. Também tivemos mudança nos ramos dos talentos, né? Na União do Guardião, um ramo híbrido do Invocador, o Dente de Sabre, que é um talento que faz com que a lua também se cure através da loucura bestial, a penalidade foi reduzida de 40% para 30%. Então, vai ter um aumento de cura, isso vai ser bem bom, vai manter a sustentação do Invocador um pouco melhor, o que vai fazer com que a lua ela acabe se curando mais e também cure o Invocador. Também tivemos mudança na Grandeza de Lotus, o ramo da Inspiração da Floresta, o ramo PVP do Invocador Mágico. A penalidade agora de dano da aura passou de 20% para 25%, ou seja, teve um acréscimo de 5% na penalidade de dano. Infelizmente esse é um nerf, combinado com a redução de 15% na aura da floresta no PVP, os invocadores mágicos vão sentir bastante. Eu acho que a redução de dano vai ser bem grande e o impacto a gente vai ver com os números a partir do server test. Também tivemos mudança no caso da simbiose, que é o ramo físico do invocador, o ramo do meio. E esse ramo é bem pouco usado porque não tem sustentação nenhuma, então eu espero que os desenvolvedores eles olhem com mais carinho para esse ramo no futuro. Mas o bônus foi de 10% para 15%, o que é um aumento de 5%, mas não é tanta coisa, afinal o ramo não é utilizado. Também tivemos mudança no símbolo da floresta, né? A duração passou de 1 para 0,6 segundos, é justo, considerando que agora a gente pega 4 alvos simultaneamente. Bom, minha conclusão com isso tudo, o que a gente recebeu? A gente recebeu um buff, um nerf, um ajuste?
Meu veredito é que a gente recebeu um buff, teve muitos ajustes significativamente bons para o Invocador. No PvE a gente teve várias habilidades que receberam dano um pouco a mais. A ressonância agora ela é 100% confiável, tem um aturdir de 100%. Concentração dupla vai se tornar mais confortável para a gente estar utilizando. Ordem de ataque agora vai estar fazendo com que a gente chegue nos objetivos um pouco mais rápido, né? Competindo com outras classes que têm um avanço, como o Mago, como o Seeker, como o BD. Além de que também o Luar, ele teve uma renovação nesse sistema de stacks dele, vai se tornar mais dinâmico, vai ajudar muito a matar mobs com muita vida. O símbolo da floresta agora ele pega em área, vai ter uma melhora muito em batalhas de larga escala. E a gente recebeu, né, mais defesas, que vai aumentar a defesa tanto da lua quanto do invocador, então isso é muito bom. E o que piorou em si? Pro invocador mágico, piorou muito pro invocador mágico. O dano do PVP, que já era baixo, vai se tornar mais baixo ainda. A gente teve uma redução na aura de 15%, mais a grandeza de Lotus, menos 5%, então vai ter muito pouco menos dano em área do que o invocador acabava causando. A gente também recebeu um limite de atributo padronizado, mas isso aconteceu com todo mundo, só que com o invocador sim, ele vai perder muito por conta disso. E na minha opinião, o que a Ingrid está querendo fazer a partir disso? Ela está querendo fazer com que o invocador mágico ele perca um pouco do espaço que ele tem no PVP, porque a gente não utiliza invocadores físicos, né? Mas, sinceramente, nem faz sentido a gente usar invocador físico, porque ele não tem sustentação nenhuma. Por mais que ele tenha um dano muito bom, ele não tem muita sustentação, e o que importa é a lua estar viva, porque de certa forma, se ela estiver morta, você tá morto também, afinal você não tem a maioria das habilidades que você precisa usar. E agora, pro Invocador Mágico, perdendo essa parte do dano, eu acho que ele vai ter muito mais dificuldade com tanques, coisa que ele já tinha, dificuldade com classe de curas, como o Druida e o Xamã, ele provavelmente vai ter um pouco mais, classe de dano físico, como o Seeker, o Hug, o PD, essas classes vão continuar matando o Invocador muito fácil. E, bom, ele só vai continuar sendo bom, acredito eu, contra magos, bruxos e sacerdotes, porque o meta eu acho que não vai mudar contra isso. A minha estratégia pessoal para o próximo ano, caso nada disso mude em si, é testar o invocador híbrido no PVP. Por quê? Porque, de certa forma, ele vai ter mais dano, ele vai ter uma cura menor, mas ele vai ser o equilíbrio dos dois, então o importante é que você vai estar sobrevivendo e vai estar conseguindo matar os inimigos, o que é algo bom. É porque provavelmente o invocador mágico ele vai perder essa oportunidade. Bom, esse foi o vídeo, eu vou fazer mais testes detalhados aqui, trazer números exatos para vocês depois do server test. Então se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like aí se você gostou desse vídeo. Lembrando novamente, sejam ativos no fórum, deixem suas sugestões aqui do que vocês querem que eu traga de alguma coisa sobre o invocador. E bom, é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo, até a próxima.